Seja muito bem-vindo à parte 2 do vídeo sobre os times brasileiros no Mundial de Clubes. Caso você não tenha assistido a parte 1, recomendo que assista. E antes de começar o conteúdo, para você que não conhece o Fita, me chamo Victor, seja muito bem-vindo ao canal. Para esta parte 2 temos mais campanhas de equipes brasileiras no Mundial de Clubes. Fala agora do Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco. Assim como eu falei na primeira parte, muitas histórias boas, outras nem tanto. Enfim, este é o Brasil no Mundial de Clubes. E sem mais demora, bora pro vídeo. Do Internacional. O Inter, o Colorado, que em 2006 venceu a tão sonhada Libertadores, a sua primeira conquista de Liberta, foi disputar o Mundial de Clubes. Os comandados por Abel Braga, o Abelão, enfrentaram na semifinal o time do Egito, Al Ahly. No primeiro tempo, o jovem Alexandre Pato abriu o placar a favor do Colorado. Um chute rasteiro no cantinho, sem chances para o goleirão El Haddari. E no segundo tempo tivemos aquela jogada famosa de Pato com o ombro. Ele pegou a bola na lateral direita do campo e fez a graça. E em seguida o Al Ahly empata a partida com o gol de Flávio. Luiz Adriano entrou no lugar de Pato predestinado e fez o gol da classificação colorada para a grande final. A bola veio no cruzamento de escanteio, ele mandou de cabeça para o fundo do gol. Luiz Adriano decisivo e Inter na grande final. O Inter de Fernandão, Yarley, Alex tinha pela frente uma missão considerada por muitos impossível, de enfrentar o Barcelona de Ronaldinho, Gudjonsen, Andrés Iniesta, Xavi, Puyol, Deco. E desafio para o Colorado, não? O jogo foi equilibrado, tanto o Barça quanto o Inter tiveram boas chances de fazer o gol. Ronaldinho Gaúcho infernizando a defesa do Inter. A disputa de igual para igual até se manteve. Fernandão foi substituído e no lugar dele entrou um jogador considerado o herói improvável. Um atacante que ninguém esperava que fosse fazer o gol do título. Mas o futebol tem dessas. E ele fez o gol do título do Inter no Mundial. Estou falando de Adriano Gabiru, que numa belíssima jogada de Yarley para cima do Puyol, ele recebe o passe, Adriano Gabiru toca para o fundo do gol de Valdés, sem chances para o goleiro espanhol, sai para a comemoração, sai para o abraço. No final do segundo tempo, perto de acabar a partida, Ronaldinho Gaúcho incrédulo, Inter campeão do mundo, título inédito para o Internacional. Ronaldinho Gaúcho bolado. E a outra campanha do Internacional e Mundial, a última até o momento, foi em 2010. Essa o torcedor colorado não tem boas lembranças. O Internacional voltava ao Mundial de Clubes após 4 anos, venceu a Liberta mais uma vez. Existia uma grande expectativa do bicampeonato. Existia até mesmo essa certa ansiedade num possível confronto de Internacional de Porto Alegre versus a Internazionale de Milão. Confronto de Inters. Já pensou Inter versus Inter? Porém, antes de pensar na final, o Colorado teve que jogar contra o Mazembe do Congo. E foi um jogo complicado, até porque o desconhecido Mazembe foi para cima do Inter sem medo. Partida esta que fica marcada como uma grande zebra na história do futebol mundial. O Mazembe foi aguerrido, não se intimidou, buscou o resultado. O primeiro gol foi um golaço, uma pintura, obra-prima. Sem chances para o goleiro Renan. Kabanga é o nome da fera. Inclusive teve a dancinha do Kid Aba, que virou um meme da época. O Colorado sentiu o gol, não conseguiu empatar, já bateu na partida, até teve chances de conseguir este empate. E numa baita jogada, Caio Tuca cortou para a direita e bateu no canto rasteiro de Renan, ampliando para o Mazembe. Mazembe 2, Internacional 0. Gol no finalzinho, um gol dolorido para o Internacional, que pela primeira vez na história o time da América do Sul ficou de fora da grande final do Mundial de Clubes. O Inter foi o primeiro time a passar por isso na América do Sul. Teve mais dancinha do que diaba, a festa foi grande para a torcida do Mazembe e só restou ao Colorado disputar o terceiro lugar. O Inter jogou contra o Songnam da Coreia do Sul e venceu por 4-2 e ficou com a inédita terceira colocação. E o time do vídeo que fala agora é o Palmeiras.
Palmeiras que teve 3 oportunidades de ser campeão do mundo pela primeira vez. A primeira que falo é a de 1999. O Verdão foi em busca do título inédito com um timaço comandado pelo Felipão, Luiz Felipe Scolari. Teve a inédita conquista da Libertadores, foi a Tóquio e enfrentar o Manchester United, timaço do Verdão na época. Marcos, Arce, César Sampaio, Júnior, Asprilla, Alex, Paulo Nunes, Oséias, Evair, Euler. Já os Red Devils vinham com Gary Neville, Stan, Beckham, Paul Scholes, Ryan Giggs, York, todos muito bem comandados pelo técnico Sir Alex Ferguson, que é considerado por muitos o maior técnico de todos os tempos. O United teve algumas chances, assim como o Palmeiras também, sendo que o Palmeiras estava mais constante no ataque, até que num contra-ataque do Manchester, a bola cruzada por Giggs na esquerda, o Marcos tentou afastar, acabou levando um belo frango, ele errou, ele furou na hora de cortar a bola, uma falha bizonha que acabou sobrando para o Roy Keane, que com a meta sem goleiro fez o gol do Manchester United 1-0, e uma falha que fica lembrada até hoje. Muitos se lembram de que Marcão fez na final. Palmeiras até que tentou, fez o que pôde para tentar empatar a partida, teve muitas chances, não conseguiu aproveitá-las. O Manchester foi fazendo um bom jogo, cabeçou bem a partida, também teve mais chances, mas o jogo acabou 1-0. Manchester United campeão mundial pela primeira vez. E o Palmeiras amargou um vice-campeonato. E das outras 2 vezes que o Palmeiras foi ao Mundial, uma ocorreu em 2020, foi recente, o Palmeiras volta a disputar o Mundial de Clubes, conquistou o bicampeonato da Libertadores, um time muito bem comandado pelo técnico português Abel Ferreira. O Palmeiras enfrentou o Tigres do México, do técnico Tuca Ferretti e do atacante francês Gignac. O Tigre teve boas chances, o Everton fez boas defesas, até que no segundo tempo o Luan fez uma lambança, cometeu um pênalti, Gignac foi para a cobrança, bateu muito bem no canto que o Everton pulou, fez o gol do Tigres, 1-0. Palmeiras até que tentou, fez o que pôde, de nada adiantou. Tigres classificado para a grande final e Palmeiras indo para a disputa do 3º lugar. Só que o pior estava por vir. Palmeiras foi enfrentar o Al Ahly do Egito na disputa da 3ª colocação do Mundial. O jogo ficou 0-0, passou da prorrogação, o 0-0 se manteve, disputa de pênaltis e o inacreditável aconteceu. Felipe Melo desperdiçou a última cobrança, o Al Ahly garantiu a 3ª colocação e o Palmeiras ficou com a pior campanha de um time da América do Sul no Mundial de Clubes. Amargou a 4ª colocação. E em 2021, e menos de um ano depois, o Palmeiras voltou a disputar o Mundial de Clubes e enfrentou o mesmo Al Ahly. Era um jogo de revanche, o Palmeiras dessa vez fez diferente. Dudu deu um passe para Veiga, que chutou forte para abrir o placar para o Palmeiras, um gol sem chances para o goleiro. Daí Rafael Veiga retribui para Dudu, dá um belo passe, o camisa 7 arranca pela direita e bate forte, uma bomba, um golaço. Palmeiras 2-0, vingança feita e vaga para a final do Mundial contra o Chelsea. E mais uma vez temos o confronto Brasil e Inglaterra na grande final, tendo times inéditos na conquista do Mundial. Chelsea nunca havia vencido, perdeu para o Corinthians, Palmeiras vinha de 2 campanhas sem título, a briga dos inéditos. E no segundo tempo, o Chelsea fez o primeiro gol com o Lukaku de cabeça no cruzamento fino da esquerda, o Hudson-Odoi cruza, Lukaku manda para o fundo do gol, o Palmeiras não se abateu, foi para cima do Chelsea no jogo, Thiago Silva meteu a mão na bola, o juiz marcou o pênalti, Rafael Veiga foi para a cobrança, bateu muito bem, Mendy do lado, bola do outro, Palmeiras mais vivo do que nunca no jogo, Rafael Veiga se tornando o grande herói palestrino. Chelsea 1, Palmeiras 1. O jogo foi para a prorrogação. Na segunda etapa, o Luan fez mais uma bobagem, ele esticou demais a mão, a bola acabou batendo nele, o juiz marcou o pênalti. Mais uma bobagem seguida de Luan em mundiais. Ele fez besteira em 2020, em 2021 não foi diferente. Kai Havertz foi para a cobrança, bateu muito bem. O Everton de um lado, bola do outro. E título inédito na galeria dos Blues. Chelsea campeão mundial. E o Palmeiras, mais uma vez, ficou apenas no sonho de ser campeão do mundo. E agora eu falo do Santos. O Peixe teve 3 campanhas no Mundial de Clubes. A primeira que falo é a de 1962. O incrível, o mágico, o eterno Santos de Pelé.
foi para jogar o Mundial contra o Benfica. E no jogo da ida, o Santos venceu por 3-2, em pleno Maracanã, sendo que neste jogo Pelé fez 2 gols. E na volta, no Estádio da Luz, o Santos goleou o Benfica. Fez um jogo inesquecível. Pelé, Pepe e Coutinho fizeram parte da goleada de 5-2 fora de casa. E no agregado, Santos 8, Benfica 4. E título mundial inédito não só para o Peixe, mas para o futebol brasileiro. O primeiro clube campeão do mundo no Brasil foi o Santos de Pelé. Em 1963 o Santos vence a Libertadores, vai disputar o Mundial contra o Milan, o esquadrão de Pelé, Pepe, Coutinho e companhia, e as coisas não começaram conforme esperado. O Milan venceu o primeiro jogo por 4-2 em pleno San Siro, Pelé até fez 2 gols naquele jogo, mas de nada adiantou, e o segundo jogo foi carregado de muita emoção, até porque o Santos conseguiu buscar o placar e igualou o resultado que foi na Itália, só que dessa vez a seu favor. Santos 4, Milan 2, em pleno Maracanã. Daí teve que ter o jogo de desempate, que ocorreu 2 dias depois no mesmo Maracanã. E no jogo de desempate, no jogo do título, o Santos venceu com 1-0, graças ao gol de Dalmo. Dinastia Pelé prolongada e título mundial conquistado pelo Peixe mais uma vez. Santos bicampeão do mundo! E em 2011 o Santos voltou a disputar o Mundial após 48 anos. Uma nova geração, novos jogadores, Neymar e Ganso voando na América do Sul, todos bem comandados pelo técnico Muricy Ramalho. O Peixão tinha o sonho de se igualar ao São Paulo como tricampeão mundial. Estava na busca do tricampeonato e logo de cara na semifinal teve que enfrentar o Kashima Reysol, mas aí a habilidade de Neymar conta muito e o Ney decidiu a partida pro Peixe, até porque o primeiro gol é dele, um golaço, ele corta para a esquerda, bate na gaveta, sem chances pro goleirão. Neymar tava voando nessa época. Logo em seguida o Borges fez um golaço de fora da área, ele gira para a direita, chuta na gaveta, sem chances mais uma vez pro goleirão. Santos 2-0. Tudo isso no primeiro tempo, tá? O Kashima até que reagiu, fez um gol de cabeça na cobrança de escanteio, mas o lateral Danilo garantiu o resultado para o Peixe, numa belíssima cobrança de falta. A bola passa por fora da barreira, morre no canto, sem chance, o goleirão ficou paradão, um golaço de falta e Peixão na final do Mundial contra o temido Barcelona de Guardiola, Messi e companhia. Na verdade, é uma verdadeira seleção do Barcelona. Que missão difícil o Santos teve. E as coisas foram desastrosas pro time da Vila Belmiro. O Barça dominou o jogo do começo ao fim, botou o Santos na roda. Tanto que no primeiro tempo a goleada foi colocada em prática. O Barça fez 3-0 no Santos. Messi fez o primeiro gol, deu um tapa por cima de Rafael sem chances. Aí começou todo o passeio, Xavi fez o gol dele na final, aí teve um rebote, Cesc Fábregas fez o terceiro, o time do Santos perdido em campo, totalmente desorganizado taticamente, o Barcelona fazendo o jogo dele, é claro. Aí perto do final da partida, o Messi fez o segundo dele no jogo, confirmou o 4-0, o segundo dele no jogo, driblou o Rafael, mandou pro fundo do gol, um golaço, um espetáculo de Xavi, Iniesta, Messi, o Barcelona de Guardiola na sua melhor forma. Santos 0, Barcelona 4. Esta que é a maior goleada na história das finais do Mundial de Clubes. Passeio, foi um baile, Santos não viu a cor da bola. Jogão, uma aula de futebol do Barcelona e o bicampeonato mundial conquistado pelos culés. E agora eu falo do São Paulo. Este sim sabe aproveitar bem a chance de ser campeão do mundo. Até porque aqui no Brasil, o único que viajou 3 vezes para o Japão e voltou 3 vezes com o título. Feito considerado quase que impossível hoje em dia. E a saga histórica do tricolor nos mundiais começa em 1992. A era Tele dominava nesta época, o São Paulo jogando muito, venceu sua primeira Libertadores, o primeiro título internacional de sua história. Existia o sonho de ser campeão do mundo pela primeira vez. O mestre Tele Santana contava com Zete, Cerezo, Raí, Miller, Cafu, Palhinha. O Barcelona, que era o adversário do São Paulo, vinha forte com Zubizarreta, Coleman, Guardiola, Stoichkov e Laudrup, sob o comando do genial Johan Cruyff. Que duelo! Tele versus Cruyff.
os reis do futebol bonito, do futebol plástico, bem jogado. E esses sabiam muito bem fazer um time jogar bonito, pra frente. E logo de início, no primeiro tempo, Stoichkov abre o placar pro Barça. Um golaço na gaveta, sem chances para Zete. O goleirão ficou parado, nem foi na bola. O São Paulo não se abateu, teve mais chances de empatar o jogo, tanto que numa jogadaça do Miller, ele dribla Ferrer, cruza na área e Raí empata a partida pro tricolor. Barça 1, São Paulo também 1. Tudo igual em Tóquio. O jogo foi muito disputado, chances do Barça, chances do São Paulo, e na reta final do jogo, perto de acabar, Palhinha sofre a falta e Raí se prepara para a cobrança. Foi feita uma jogada ensaiada que nunca tinha dado certo. Os caras tinham tentado mais de 100 vezes, conforme é a história contada. O Raí passa para Cafu, Cafu para a bola, Raí bate e manda na gaveta de Zubizarreta, sem chances. Aquilo, funcionou quando tinha que funcionar, né? Raí manda pro fundo do gol, um golaço digno de final de Mundial de Clubes, a virada do São Paulo no jogo mais importante da época. Clube da Fé de virada vence o Barça e título mundial conquistado pela primeira vez. Num gol do eterno Raí, o terror do Morumbi. E no ano seguinte, em 1993, o São Paulo voltou a Tóquio, mais uma vez, tendo o sonho de igualar o Santos do Rei Pelé, que da mesma forma foi bicampeão do mundo consecutivo. O São Paulo foi a campo enfrentar o poderoso time do Milan, que na época era o bicho papão da Europa, estava ganhando tudo que era título, porém a máquina de Tele também vinha forte, já que se na Europa o Milan ganhava tudo, o São Paulo na América do Sul também estava ganhando tudo. O Raí já não estava mais no São Paulo, isso deixou ainda mais desafiador para o tricolor. O Milan até teve mais chances, até que Cafu cruza da direita, a bola atravessa toda a área e Palhinha manda para o fundo do gol. São Paulo 1-0. E na etapa complementar o Milan empata a partida com o gol de Massaro, clima tenso no ar, até que Toninho Cerezo desempata para o São Paulo no cruzamento fantástico de Leonardo. Toninho Cerezo, que jogou muito naquela final, foi eleito o homem do jogo, inclusive. São Paulo na frente de novo, 2-1. Perto do final do jogo, para ter ainda mais emoção, o Rossoneri empata o jogo, 2-2. Um jogo tenso, um jogo nervoso. Qualquer erro, qualquer detalhe mínimo poderia dar o título tanto para o São Paulo quanto para o Milan. E o detalhe mínimo aconteceu. Até porque Toninho Cerezo lançou para Miller, a bola acabou batendo de um jeito ou de outro no atacante. O camisa 7 até hoje não sabe o que aconteceu. A bola bate daqui, bate dali, acabou morrendo no gol de Rossi. E o título conquistado pelo São Paulo. Gol milagroso, gol que deu o bicampeonato para o São Paulo. Festa em Tóquio, festa no Brasil, festa no mundo. São Paulo bicampeão mundial. E em 2005 o São Paulo teve mais uma campanha vencedora. 12 anos depois o tricolor do Morumbi voltava ao Mundial de Clubes. Desta vez o campeonato estava com um novo formato, bem diferente do que foi nos anos anteriores, até mesmo bem diferente do que foi em 2000, não existia mais fase de grupos, eram apenas 7 equipes, a parte dos continentes se manteve a mesma, uma nova geração que tinha o sonho de conquistar o tricampeonato mundial, de forma inédita não só para o São Paulo, mas para o futebol brasileiro. A primeira batalha foi contra o Al Ittihad da Arábia Saudita, um jogo eletrizante na semifinal, a qual Amoroso abre o placar. A bola acaba ficando rebatida, ele domina no peito, manda para o fundo do gol. O Al Ittihad, vivo no jogo, segue firme e forte. Rogério Ceni acabou rebatendo um chute, Nor acabou empatando para o Al Ittihad e Matheus, o São Paulo acabou sentindo o gol de empate, teve que se segurar até o final do primeiro tempo. E aí no segundo tempo, logo no início, na primeira jogada, Danilo toca para Cicinho, Cicinho cruza da direita e Amoroso faz mais um na partida. O segundo dele, o segundo do São Paulo, o gol do desempate. Daí o time fica mais tranquilo, vai jogando mais fácil, até que Aloysio Chulapa, ele acabou cavando um pênalti para Rogério Ceni partir para a cobrança. Amoroso teve até a chance de fazer um hat-trick no Mundial de Clubes, ele acabou preferindo deixar a responsabilidade para o capitão Rogério Ceni. Ele parte para a cobrança, manda para o fundo do gol e detalhe, o primeiro goleiro a fazer um gol no Mundial de Clubes de todos os tempos. E até hoje a marca só pertence a Rogério Ceni. O Al Ittihad até reagiu, fez mais um gol e nada adiantou. São Paulo venceu por 3-2 e foi jogar a grande final contra o Liverpool. E pensa só que jogo difícil, que jogo tenso.
até porque o Liverpool contava com Steven Gerrard numa grande fase. E vinha invicto, estava a 11 jogos sem tomar gol. Que missão complicada do São Paulo pela frente. O São Paulo teve muitas dificuldades logo no começo, não conseguia cadenciar o jogo, tanto que após um certo tempo o São Paulo conseguiu tomar um breve momento o controle da partida, uma jogada que sai de Fabão, ele recebe, lança para Luiz Chulapa, domina no peito e manda de 3 dedos para Mineiro bater pro gol e fazer o gol que seria o do título, sem chances para Pepe Reina. Como o Chula fala, ele deu um 3 dedos à lá Ronaldinho Gaúcho do Paraguai, Mineiro fez o gol à lá Romário, o baixinho, jogador considerado herói improvável do São Paulo, mandou para dentro do gol, não teve medo, São Paulo 1-0, daí em diante o jogo ficou muito mais difícil para o São Paulo, o Liverpool foi para cima, o Rogério Ceni defendeu mais uma, defendeu de novo, teve uma defesaça na cobrança de falta do Steven Gerrard, esta que é considerada a maior defesa da carreira do mito Ceni. A bola ia morrendo na gaveta, ele deu um jeito de espalmar para fora. O Liverpool amassou o São Paulo no segundo tempo, só dava Liverpool. Era Liverpool o tempo todo, ataque, mais ataque, Ceni defende de novo e defende mais uma vez. Não é à toa que o mito foi eleito o melhor da partida, ganhou a bola de ouro do Mundial. Daí o São Paulo se segurou na defesa, garantiu o resultado, o 1-0 que teve peso de goleada. O São Paulo conquista o inédito tricampeonato mundial, até hoje o único time brasileiro com todas as conquistas possíveis quando foi jogar o Mundial de Clubes. Se tratando, é claro, de um tricampeonato, eu digo, 3 vezes. É o maior vencedor mundial do Brasil. Está entre os maiores vencedores mundiais da América do Sul e do mundo, um feito digno de São Paulo. E as últimas campanhas que falam no vídeo são do Vasco. O Vascão, em 1998, no ano do seu centenário, conquistou a tão sonhada Taça Libertadores, foi em busca do seu primeiro Mundial de Clubes, uma missão difícil pela frente, teve que enfrentar o Real Madrid na grande final, Cruz Maltino de Carlos Germano, Mauro Galvão, Odivan, Felipe Maestro, Juninho, Ramon, Donizete, Luizão, tendo pela frente o Real Madrid de Raul e companhia. Felipe Maestro infernizando a defesa do Real Madrid, driblando pra caramba naquele jogo, ele estava inspirado, até que Roberto Carlos enfiou uma pancada no meio da área do Vasco, a bola acabou batendo no Nasa, enganou o Carlos Germano e morreu no fundo do gol. Real Madrid 1, Vasco 0. Pensa só, que azar. A bola bate no Nasa, acaba fazendo um gol contra também, uma pancada do Roberto Carlos, não tem nem o que fazer. Ele desviou, o gol foi contra, uma pena para o time do Vasco que estava bem no jogo. Porém, o gigante da colina não se abateu, não desistiu, foi para cima, foi buscar o empate e conseguiu de forma heróica. A bola sobrou para Juninho Pernambucano, que dominou dentro da área e bateu na gaveta de Ilgner. Um golaço de Juninho Pernambucano, que pintura! Empatada a partida, Vasco 1, Real Madrid também 1. O jogo ficou tenso, o empate persistiu, chances criadas dos dois lados, até que no lançamento o Raul dominou, limpou a marcação, deixou todo mundo no chão e mandou pro gol. Um golaço de Raul Gonzalez, uma obra-prima, que deu o título para o Real Madrid. E numa segunda oportunidade, o Vasco da Gama disputou o Mundial de Clubes em 2000. O Cruz Maltino foi convidado pela Conmebol em conjunto com a CBF, era o campeão da Libertadores de 98. O Vasco estava no grupo B com Manchester United, Necaxa e South Melbourne. O Vascão passou em primeiro, foi jogar a grande final. Necaxa acabou passando em segundo, enfrentou o Real Madrid no terceiro lugar. Meus amigos, o Manchester ficou de fora, não disputou foi nada. E o jogo mais marcante desta fase foi Vasco e Manchester United. Que jogão da verdadeira Sele Vasco. Edmundo e Romário acabaram com os ingleses em pleno Maracanã. Festa da torcida vascaína, a dupla Animal e Baixinho acabou com os Red Devils. Edmundo passou para Romário e o Baixinho não perdoou. Gol livre, fez 1-0 para o Vasco e pouco tempo depois o Romário driblou o goleiro, bateu para o fundo do gol. Vasco 2-0, Maracanã abaixo, Romário jogando muito junto com Edmundo, e o gol mais bonito foi do Animal Edmundo, que recebeu a bola, deu um chapéu em Sylvester, deixou o defensor sem pai nem mãe, mandou para o fundo do gol,
acabou de vez com o Manchester naquela partida. Que jogada incrível de Edmundo, jogada de cinema, que golaço do animal. Maracanã em festa completa, Edmundo e Romário jogando demais, tudo isso ainda no primeiro tempo. Manchester perdido na partida, Vasco 3-0. O United até reagiu, fez o gol no finalzinho, de nada adiantou. Vasco vence o jogo e classificou para a grande final, enfrentar o Corinthians. Como eu falei perto do início do vídeo, Vasco e Corinthians fizeram um jogo bem truncado, chances daqui, chances dali. O 0-0 se manteve, passou da prorrogação, foi 0-0 também. O jogo foi para os pênaltis. O Edmundo perde a cobrança que dá o título mundial para o Corinthians. O Vasco mais uma vez amarga um vice-campeonato de Mundial de Clubes. A fiel torcida festejou no Maraca o primeiro título mundial. E aqui encerro mais um vídeo no Fita Futebolística. Agradeço demais a sua audiência. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Tem vídeos de histórias e curiosidades do futebol toda semana. E se gostou deste vídeo, deixe o seu like. E ative as notificações para não perder as novidades que trago no canal. Fechou? Um forte abraço, fico por aqui e tchau! Até o próximo vídeo!